Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e nosso coração neste dia. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu só colocando o modo mudo aqui. Glória a Deus por mais uma oportunidade de meditarmos na sua palavra. Você sobreviveu mais esse dia? Tá vivo? Então, nós temos mais um motivo para agradecer a Deus no dia de hoje. Amém? Estou muito feliz com o Senhor porque Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Amém? E Deus é bom em todo tempo. Bom, gente, vamos falar sobre a palavra de Deus? Hoje a leitura é o capítulo 35, 36 e 37. Amanhã nós vamos terminar o livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Glória a Deus! Queria falar um pouquinho sobre o capítulo 34, que eu não falei ontem. Gente, capítulo 34 nós vamos ver a misericórdia do Senhor. Lembre-se que Deus estava prestes a destruir o povo, que o abandonou, que desobedeceu, que se rendeu ao bezerro de ouro, que criou outros deuses para si, desobedecendo ao maior mandamento, que é amar ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Então aquele povo desobedeceu e Deus estava ali ouvindo a intercessão de Moisés e disposto a dar mais uma chance para aquela promessa que foi feita para Abraão, Isaac e Jacó. E aí eu acho lindo quando Deus se revela a Moisés, versículo 6 do capítulo 34, Deus fala, a Bíblia diz, o Senhor passou diante de Moisés proclamando, Yahvé, o Senhor, nessa versão tá, Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Esse é o nosso Deus, gente. Esse é o nosso Senhor, Ele é cheio de amor, Ele é cheio de compaixão e Ele é cheio de misericórdia. Como é bom ter ao Senhor, ter esse Deus de amor. Ele diz, cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Gente, não importa o pecado que nós tenhamos cometido. Deus é Deus de misericórdia. E Ele está sempre disposto a nos perdoar. Jesus morrer na cruz ali por nós demonstra essa misericórdia do Senhor. Ela dura para sempre, gente. Que Deus de misericórdia é esse? Que nos ama, que amor é esse? Que perdoa o nosso pecado, a nossa rebeldia, quando nos arrependemos e voltamos para Ele. Mas Ele deixa claro, contudo, não absolvo o culpado, trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Gente, o que acontece? Daquele jeito. Deus perdoa o nosso pecado, mas alguém tem que pagar por ele. Sabe? Não é assim, vou perdoar e vou esquecer. Alguém tem que pagar pelo pecado. E é essa que é a obra da cruz. Quando nós cremos em Jesus, nós recebemos o sacrifício de Jesus por nós. Então Deus está falando, eu sou Deus de misericórdia, mas eu não absolvo o culpado. Só que neste caso, nós que somos culpados, nós não tivemos que pagar pela nossa culpa. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si o nosso pecado, as nossas dores, as nossas culpas. Ele carregou sobre si a nossa transgressão. Glória a Deus, glória ao Pai, por meio de Cristo Jesus. E aí nós vamos continuar vendo Deus falando com Moisés. Deus está, gente, renovando a aliança. Deus está renovando a aliança com Moisés e Ele vai falar com Moisés, Moisés, eu vou realizar maravilhas. Todos ao seu redor vão ver o meu poder. Mas aí Deus começa a dar algumas direções para Moisés. Ele vai falar, vocês vão chegar em uma terra, Moisés, que vai ter muita gente. Os cananeus, eles são idólatras. Esse povo não me serve, esse povo não me segue. Quando você chegar lá, vocês não andam pelo caminho deles, pelos maus caminhos deles. Mas vocês vão destruir os altares idólatras, despedaçar as colunas sagradas e derrubar os postes dedicados a Deus, a Azerá. Não adore outros deuses, pois Deus é zeloso. Aí o próprio Deus vai falar qual que é a estratégia desse povo. E, claro, do nosso inimigo, de corromper o povo de Deus. Ele vai falar assim, gente, quando vocês chegarem lá, se vocês não se afastarem desse povo... Eu fico balançando a mesa, gente. Se vocês fizerem tratados com esse povo, o que vai acontecer? Esse povo eles vão convidar vocês para comer na casa deles. Vocês vão aceitar o convite.
E aí, vocês vão aceitar que as filhas deles se casem com os seus filhos. E aí, as filhas deles vão seduzir os seus filhos. Às vezes, gente, o inimigo não vai nos afetar, a gente que está ali lendo a Bíblia, firmado, buscando a Deus. Às vezes, a estratégia do diabo não é vir ali, né, como um monstro, para que a gente o repreenda, para que a gente veja suas artimanhas, o retire, o impeça. Às vezes, gente, o que vai acontecer é que ele vai usar de sutilezas, não para nos afetar, mas para afetar os nossos filhos. Quantas vezes nós temos visto isso? Quantos desenhos, quantos ataques ideológicos nas escolas, nos desenhos, nos livros, em tudo ao redor das nossas crianças. Por quê? Muitas das vezes porque o diabo não quer afetar a geração que conhece a palavra, que está buscando a Deus. Muitas das vezes porque a estratégia dele é alcançar e seduzir os filhos. Os filhos vão se casar com as filhas deles e aí elas vão seduzir os seus filhos para que se prostituam adorando outros deuses. Gente, tem uma coisa que Deus fala com a gente com a Bíblia, é se atente à próxima geração. Se atente à próxima geração. Quantas vezes nós somos egoístas? É o que Deus tem para fazer na minha vida, é o meu sonho, é o meu propósito, é o meu projeto. Quando Deus está falando, não vai adiantar nada você ter uma vida linda e cheia de bênçãos. Se a próxima geração, se os seus filhos se perderem, porque se os meus filhos se perderem, gente, os meus netos vão se perder. E toda uma geração aí pra frente. Agora, se nós estivermos no centro da vontade de Deus, os meus filhos também estarão, os meus netos e bisnetos. E assim eles vão ser pontuais para exercer o plano de Deus na vida deles e vão alcançar outras pessoas. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante, gente. O diabo quer seduzir os nossos filhos. Versículo 17 de Êxodo 34. Cuidado, não faça acordo com o povo dessa terra. Quebrem os seus ídolos, seus altares idólatras. E aí Deus vai dando outras direções para o povo. Vai falar assim, olha, toda a primeira cria dos animais deve ser entregue ao Senhor. Se a pessoa não quisesse entregar aquela primeira cria, ela precisava pagar por ela, né? Precisava resgatar ela, precisava substituí-la com um cordeiro ou com um cabrito. Agora os filhos, todos os primeiros filhos, obrigatoriamente deveriam ser resgatados. Ou seja, o José é meu primeiro filho. Como ele pertence ao Senhor, eu precisava substituir o José. Porque Deus não se alegra de sacrifício humano. Deus nunca se alegrou de sacrifício humano. A única vez que ele pediu um sacrifício humano, que foi para Abraão, ele antes mesmo de Abraão sacrificar Isaac, ele mesmo fala, não precisa, Abraão. Por quê? Porque a ideia de Deus era que aquilo fosse uma sombra do que viria a acontecer. Deus entregou seu filho para morrer por nós. Ele proveu o cordeiro. Então, gente, Deus está falando, ó, os filhos homens, vocês não vão sacrificar. Embora eles pertençam a mim, vocês vão resgatá-los com o quê? Com o cordeiro. Todo filho homem pertence ao Senhor, precisava-se de um cordeiro para morrer no lugar daquele filho, como se você estivesse pagando para Deus aquele filho que pertenceria a ele. E quem é o Cordeiro de Deus, gente? O Cordeiro de Deus é Jesus, ele é o nosso resgate. Ele pagou pela nossa redenção. Ele pagou pela nossa culpa. Ele pagou todo o preço, gente. Jesus já pagou tudo. Quantas vezes a gente fica querendo se sacrificar com coisas que Jesus está falando? Não, eu já fiz na cruz por vocês. Só vivam uma vida de obediência, de amor ao Senhor. Às vezes eu principalmente que nasci na igreja, no sentido de que sempre fui crente, né? Mas na verdade eu tive um encontro com Deus tem poucos anos, mas eu achava que eu ia conquistar o favor de Deus fazendo coisas para Ele. E não tá errado querer agradar a Deus com atitudes, mas a gente não conquista nada por esforço. Porque o que nós conquistamos, gente, foi pela cruz. Se a gente achar que vai conquistar alguma coisa pelos nossos próprios esforços, sabe o que vai acontecer? A gente vai eliminar a cruz e vai dizer que a cruz não é necessária. Então a nossa salvação, a salvação dos nossos familiares, a nossa vida, a nossa redenção, não pode ser conquistada por nenhum esforço nosso. Ela é uma obra da salvação que vem de Cristo Jesus. Amém? Mas é claro, gente, isso não significa que... Porque olha o que acontece. Esses dias nós estávamos passando pela porta da minha casa. E aí,
O meu filho falou assim, a gente tem uma casa, né, lá no Cores de Minas. Aí, quando nós estávamos passando pela porta, nós não estamos morando lá agora. Meu filho falou assim, olha ali, mamãe, a minha casa. Gente, o Espírito Santo ministrou tanto no meu coração. Porque na hora veio um entendimento assim, pensa só, Lorena, seu filho não fez, ele não se moveu. Gente, meu filho não fez nada para conquistar aquela casa. Nada. Sabe o que é nada? Meu filho nunca trabalhou, meu filho nunca ajudou a pegar um papel na prefeitura, que ele só tem 2 anos, vai fazer 3 anos semana que vem. Meu filho nunca fez nada para conquistar aquela casa. Mas quando ele falou assim, olha mamãe, a minha casa, logo no meu coração, o que eu pensei? É dele mesmo. Por quê? Porque ele é meu filho, então a minha casa é dele. Então Deus falou comigo, Lorena, você não fez nada para conquistar o que eu tenho para te dar. A salvação já foi conquistada por Cristo Jesus e você tem de graça porque crê e se tornou filha. Porque gente, eu achava que eu tinha que fazer para Deus e todas as vezes que eu falhava, vinha aquele sentimento de culpa. Poxa, eu não consegui fazer, eu queria ter feito um jejum assim, eu queria ter feito mais para Deus, eu queria ter lido assim, E aquele sentimento de culpa me corroía. E aí Deus tá falando, e Ele falou comigo naquele dia, como você não sentiu nenhum peso quando seu filho falou que a sua casa era dele, porque de fato é, porque é herança dele, e o seu filho não fez nada para conquistar nenhum pedaço de tijolo daquela casa, mas pertence a ele, porque ele é filho. Assim também é você, Deus falou comigo. Não é pelo que você faz, não é pelas grandes conquistas, porque a gente pensa que com Deus tem que ser grandes conquistas, né? Não é pelas suas grandes conquistas, não é pelo tanto quais são suas habilidades, Lorena. É por quem você é, pela sua identidade. Não é porque você sabe falar ou não, ou porque você sabe cantar ou não, porque você lê a Bíblia o ano todo. Gente, tem muita gente que vai chegar diante do tribunal de Deus e vai ter feito grandes coisas para ele. Jesus falou que vão chegar diante dele no tribunal e vão falar assim, profetizamos o teu nome. Gente, é coisa grande, nós expulsamos demônios, nós fizemos maravilhas, milagres poderosos. E Jesus vai falar, parta de mim porque eu não te conheço. Por quê? Eu conheço meu filho porque ele é meu filho. Não é pelo que ele faz. Gente, Deus nos ama, não é pelo que a gente faz. Muitas das vezes o diabo vai querer lançar essa seta na sua mente. E vai falar assim, olha, mas você não faz isso. Você não sabe fazer isso direito, você nem sabe aquilo, você ainda nem decorou tantos versículos, você ainda... E eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer para Deus. Eu sou tipo pessoa que ama fazer para Deus, de aprender para Deus, de realizar obras para Deus. Mas a nossa identidade não está firmada naquilo que a gente faz. Nós recebemos porque nós somos filhos. Amém? Não ia falar isso, mas aí o Espírito Santo tocou e aí eu falei. Depois de 40 dias e 40 noites, estava ali Moisés. Quando Moisés desceu com as novas tábuas da lei, a Bíblia diz que o rosto dele brilhava. Você já pensou? O rosto de Moisés brilhava. Brilhava tanto que o povo ficou com medo de ficar perto de Moisés. Então Moisés colocou um véu sobre o seu rosto. E todas as vezes que Deus falava com Moisés, o rosto dele brilhava e ele colocava um véu sobre o seu rosto. E eu amo a parte de 2 Coríntios 3,18, que fala que o que a gente vive é maior do que o que Moisés viveu. Porque Moisés estava ali na lei, mas hoje nós vivemos a graça. E no poder do Espírito, gente, nós podemos viver muito mais do que o próprio Moisés viveu. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, mas Moisés, o rosto dele brilhava, ele era um homem diferenciado. Eu vou ter que ler lá, gente, 1 Coríntios 3,18. Olha o que diz lá. Portanto, todos nós, o qual o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, nos deixando cada vez mais parecidos com Ele. Gente, o que Deus fez na vida de Moisés não era exclusivo de Moisés, porque Deus não tem filhos preferidos. Hoje todos nós temos acesso a essa intimidade. Todos nós podemos brilhar e refletir a glória de Deus. Todos nós podemos ter uma tenda do encontro e ter um encontro pessoal e personalizado com Deus. Nós podemos ter direções que vêm da parte de Deus. Podemos ouvi-lo como Moisés ouviu. Nós podemos ter intimidade como Moisés teve. Não era uma coisa que era especial dele. Deus tem intimidade para todos nós. E Paulo foi falar sobre isso em 2 Coríntios. Quando ele falou, o ministério do véu, não é mais necessário o véu. Nós podemos brilhar, todos nós podemos brilhar. O brilho, a glória do Senhor. E aí, gente, Deus dá mais algumas instruções.
E aí Deus fala para Moisés para receber ofertas para começar a obra do tabernáculo. Qual é o propósito de Deus? Estabeleceu o tabernáculo, que era como se fosse uma tenda, é o primeiro templo. Aquele primeiro templo, um protótipo do primeiro templo, que era um tabernáculo, era móvel, né? Porque o povo estava no deserto, lembre-se. Quando Deus falasse assim, vamos sair desse lugar do deserto e vamos para outro lugar, o tabernáculo era desmontado e montado novamente em outro lugar, pelos levitas, que agora trabalham para o Senhor. Então o tabernáculo é um projeto de uma tenda móvel, aonde vai habitar a santa presença de Deus. E a santa presença de Deus vai habitar no meio do povo. Esse é o propósito de Deus. Deus fez a planta do tabernáculo, e aí o povo pecou, quebraram as tábuas da lei, Deus refez a aliança, bora de novo. Tentativa 2, na verdade Deus já estava tentando desde o jardim, né? Habitar no meio do seu povo. Tentativa número não sei quanta, vou habitar no meio do meu povo. Então agora nós vamos tirar da planta, do papel, o tabernáculo. Como que a gente vai fazer? A Bíblia diz que Deus falou para Moisés para pedir ofertas ao povo. Oferta de ouro, de prata, de bronze, de tecidos azul, vermelho e roxo. Lembra que revela Jesus. E aí as pessoas começam a ofertar. E as pessoas ofertam, eu vou resumir, as pessoas ofertam tanto que o povo tem que interromper a obra para falar, Moisés, fala para o povo parar de ofertar, porque já deu, nós já temos o suficiente. Gente, quando a obra é de Deus, ele envia o recurso. Ele faz com que os corações se voltem para aquela obra, ele abre o coração das pessoas, faz com que a gente encontre favor aos olhos das pessoas. E Deus envia até mais do que o suficiente, a ponto de eles terem que parar. Os artesãos que estavam trabalhando interromperam a obra para ir falar para Moisés, Moisés, o povo já trouxe mais do que suficiente. Então Moisés deu a ordem, chega. Se Moisés não tivesse dado a ordem, gente, o povo teria dado e ofertado ainda mais. Mas Deus, ele nos ensina que nós precisamos do necessário. Qual é o necessário para o cumprimento do propósito? Esses dias, gente, eu tava com um celular velhinho, já contei para vocês, e eu precisava de um celular novo para fazer esses devocionais. E aí eu falei com meu marido, mas qual? Eu não sei qual. Tem esse, mas é caro. Tem esse, mas não sei se é bom. E tem o nosso coração que muitas das vezes quer ir pro lado da vaidade. E aí eu falei, eu não sei qual. Aí meu marido, muito usado por Deus, ele falou assim, qual é o propósito? Você vai avaliar qual é o propósito e vai avaliar qual é o telefone que cumpre o propósito. Quantas vezes, a gente entra em situações na nossa vida porque a gente oferece mais do que o propósito, ou busca mais além daquilo que é o propósito. Para o tabernáculo, aquelas ofertas já estavam suficientes, então o povo, os artesãos falaram, já chega, já deu. E aí a gente precisa ter isso em mente. Às vezes a gente está trabalhando, porque a gente quer um carro, mas não pode ser qualquer carro, tem que ser um carro assim, como do seu tio, como do seu amigo, como do seu... Aqui, qual é o carro que vai atender ao propósito? Para que a gente não caia nesse erro, gente, de andar, de vaidade, de busca. Não é errado, Deus quer glorificar o nome dele através de nós. Mas qual é o propósito? Eu tô falando dando o exemplo do carro, mas qual é o propósito? Eu vou comprar um celular, tem que ser um iPhone 16. Eu nem sei se tem esse iPhone, porque eu me perco nesses números aí. Mas existe um propósito? Qual é o propósito de comprar um iPhone 16? Você vai gastar todo esse dinheiro, é só por vaidade? Ou existe um propósito? Sabe, quando a gente entende isso, gente, tudo fica tão mais leve. Tudo fica tão mais leve. Quando você vive por propósito. Eu trabalho, qual é o propósito de trabalhar? Eu não trabalho, qual é o propósito de não trabalhar? Eu compro isso, qual é o propósito de comprar? Viva por propósito. E elimine tudo aquilo que não faz parte do propósito e que só vai trazer canseira. Isso é importante. E aí, gente, uma coisa que eu acho interessante, e eu já vou terminar nisso, é que aqui a gente vai ver que existe uma repetição de tudo que a gente já leu em alguns capítulos anteriores. Muito especificamente. Por exemplo, capítulo 37, nós estamos vendo que Bezalel está construindo as coisas da Arca da Aliança. Desculpa, as coisas do tabernáculo. No capítulo 37, por exemplo, está falando que ele fez uma arca. E aí eu peguei aqui aonde que está escrito isso, que é no capítulo
25, quando Deus dá a instrução para Moisés. Olha que interessante. Instruções para a Arca da Aliança. Faça para mim uma arca de madeira de acácia com 1,15 metros de comprimento, revista com ouro puro por dentro e por fora, coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Aí no capítulo 37 fala assim: Bezaleel fez uma arca de madeira de acácia com 1,15 m de comprimento, 67 cm de largura, revestiu com ouro puro por dentro e por fora, fez uma moldura de ouro ao redor. Tudo que nós já lemos no capítulo 25, especificamente, repetido no capítulo 37. Do jeito que Deus passou para Moisés no monte, Bezaleel realizou. A gente continua, se a gente vê, por exemplo, instruções sobre a mesa, lá no capítulo 25. E aí o 37 fala: faça também uma mesa de madeira de acácia de 90 centímetros, 40 centímetros de largura, 67 centímetros de altura, revista com ouro puro, enfeita com uma borda Aí fala: Bezaleel fez a mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura, 67 de altura, revestiu com ouro puro, fez um enfeite com 8 centímetros. Do jeito que está escrito no capítulo 25, está reescrito no capítulo 37, só que de uma maneira explicando que Bezaleel fez exatamente do jeito que Moisés mandou, palavra por palavra, centímetro por centímetro, detalhe por detalhe. E quando eu estava lendo isso, Deus falou no meu coração. Nós temos falado muito sobre obediência, gente. E a obediência que Deus requer de nós é uma obediência detalhada, específica. Quantas vezes a gente vive uma superficialidade com Deus e a gente vai vivendo a vida? Porque se for de Deus vai acontecer, se não for Deus vai fechar a porta. Nem sempre, viu? Nem sempre. Tem porta que é pra gente fechar. Tem renúncia que é pra gente fazer, que não é Deus que vai fazer pra gente. A gente vai vivendo uma vida assim, de superficialidade. Deus tá falando, se você ouvir a minha instrução, obedeça com detalhes tudo que eu falar, do jeitinho que eu falar. Bezaleel fez tudo, gente, exatamente igual à instrução que Moisés passou para ele. Se a arca da aliança tinha que ser de madeira de acácia, se ela tinha tantos centímetros de largura, de altura, de profundidade, exatamente do jeito que Deus mandou. Sabe aonde que a gente erra? No ouvir a instrução. É como se eu tivesse assim: eu vou te ensinar como você vai participar do vídeo ao vivo. E aí eu tô de longe falando assim: você não tá entendendo? Tem uma câmerazinha aí. Você tá vendo a câmera? É aí embaixo. Aí, não, do lado esquerdo. É tão mais difícil ouvir as instruções quando tem alguém de longe. E Deus também, gente, muitas vezes é assim. Nós não ouvimos os detalhes da instrução dele porque nós estamos longe. Não é Deus que está longe. A Bíblia diz que ele está perto de cada um de nós. Mas muitas das vezes nós estamos distraídos. Deus está falando, dando as instruções, Deus está mostrando, Deus está revelando a vontade dele, mas a gente tem tantas vozes, tem tantas coisas na nossa cabeça, nós ouvimos tantas coisas, nós vemos tantas coisas, nós temos tanta correria. O tempinho que sobra a gente senta e vai ver uma série, uma dorama. E as instruções que o Senhor tem para nós perdemos. E aí, porque não ouvimos as instruções, nós também não conseguimos obedecer claramente a elas. E na desobediência, a gente vive uma vida infeliz, por falta de cumprimento de propósito. Quer ser feliz? Primeiro passo, olha só, virei coach. Primeiro passo para ser feliz: ouça as instruções daquilo que Deus quer que você faça, de como Ele espera que você viva, porque Ele te criou para um propósito. Cada um vai ter um propósito. E se você, lembra que eu já falei sobre isso? O propósito do relógio é mostrar a hora. Ele não vai escrever, ele não vai marcar minha Bíblia. E ele não precisa ficar triste por isso. Por quê? Porque o propósito dele é mostrar as horas. E a caneta, ela não vai me mostrar as horas, porque o propósito dela é escrever e marcar a Bíblia toda aqui e escrever as anotações. A caneta não precisa ficar chateada com o relógio. Não, mas eu queria tanto ser digital e mostrar as horas. Esse relógio foi R$10, 15 reais na verdade. Viu? Desculpa, eu tô diminuindo o seu valor. Mas não importa quem falar ao seu respeito, desde que você saiba o seu próprio valor. Esquece, gente. Então, gente, a gente não precisa se comparar. Nossa, mas aquela pessoa tem tanta tinta, ela tá sempre na mão dos professores, dos estudantes. E aí esse aqui fala: nossa, mas esse relógio é tão bonito, ele é rosa. E ele mostra as horas e ele é digital. Cada um foi criado para um propósito. Só vamos cumprir o propósito que Deus nos deu quando Ele nos criou e alcançar a felicidade quando nós ouvimos as instruções daquele que nos criou e por que Ele nos criou. E aí, gente, a gente não precisa se comparar com outra pessoa.
Nossa, mas aquela irmã faz isso, aquela irmã faz aquilo, e ela é profetisa, e dela tem vários ministérios, e ela é uma mulher de Deus. E o que Deus te criou para fazer? Não, mas aquele homem, ele é tão inteligente, ele tem tantos diplomas, o que Deus te criou para fazer? Se você ouvir a instrução e obedecer detalhadamente a instrução, você vai ser plenamente feliz. É isso que Deus colocou no meu coração para hoje, gente. Eu agradeço cada um que ficou até aqui, todos que vão assistir depois. Não se esqueça de obedecer às instruções que Deus te dá. E não se esqueça de parar para ouvir. Nós só ouvimos quando nós estamos perto e quando nós estamos calados. Às vezes, durante a oração que a gente tanto pede, Deus me dá isso, Deus faz isso, Deus me livra daquilo. Às vezes a gente tem que parar, silenciar e ouvir a voz de Deus. E quando você ouvir, obedeça prontamente. Amém? É isso que Deus colocou no meu coração. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até amanhã, se assim Jesus permitir. Boa noite, gente!